Ah. Quem achou? Amém. Aí, quem vai ler primeiro? Eu posso ler, não sei se esse 1 Pedro 5, 7. aí é o segundo. Qual é o outro? Calma, daqui a pouco a gente fala. Lê? Pode ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Quem vai ler aí Filipenses 4, 6 e o outro já abre aí Lucas 10, 41. Filipenses 4. Filipenses 4, 6. Lucas 10, 4, 6, né? 4, 6. Amém? Amém. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ação de graça. Com a ação de graça. E Lucas 41. Lucas 10, 41. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda É com 10, você? menino. Então 10, 10. Você tá ali 41. no 9. Quanto? Ah, Deixa eu ver. é 41. 10, 41. Bora. Ah, Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje em todo o mundo, 50% da população sofre com transtorno de ansiedade. E quando eu estava no monte, eu estava perguntando, eu fui para orar, para agradecer algo, e Deus ele começou a falar em meu coração esses 3 versículos. E nos 3 versículos nós vemos Deus usando os seus servos para nos orientar. O primeiro versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Em algumas traduções da Bíblia vai dizer: lança sobre ele todas as vossas inquietações. E aí, nesta noite, eu quero trazer 3 tópicos rapidinhos. Quando o Senhor fala, lança sobre ele todas as vossas ansiedades, às vezes as pessoas acham que a gente tem que fingir que o problema não existe. não existe. Quantas e quantas vezes a gente já saiu de casa, deixou um problema em casa, e o desejo do nosso coração é quando chegasse em casa, o problema não tivesse mais lá. Ou quando chegasse no trabalho, eu vou chegar lá, ó, com fé em Deus, quando eu chegar lá, aquilo que está me atribulando, que está me atormentando, que está me trazendo ansia, me deixando ansioso, não vai existir. E quando a gente bota o pé, tá lá. E quando dá bom dia, né? Quando a gente chega em casa, o problema tá lá atrás da porta. E quando o Senhor diz, olha, lança sobre ele, teve um outro versículo que eu esqueci também de colocar, quando o Senhor diz, vinde a mim todos os estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso. Quando o Senhor fala isso, o Senhor está falando, olha, que o Senhor ainda fala na palavra que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o Senhor fala, quando Paulo fala, lança sobre ele, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, pega essa carga de problema e transfere para Jesus, coloca na mão dele. Não é esquecer,
Mas é entregar na mão dele, é olhar para o problema e dizer, problema, eu não vou lhe resolver não, mas o Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual eu acredito, o Deus a qual me chamou, o Deus a qual tem falado comigo toda semana, eu vou colocar esse problema diante da mão dele. Então, primeira coisa é nós olharmos, identificarmos qual é o problema e entregar na mão dele. Só que muitas vezes a gente tem... Eu não queria falar essa palavra não, mas é um mau costume. O controle da televisão não está aqui hoje. Eu entreguei aqui, vamos supor que aqui é o controle. Eu entreguei, Lindinara é Deus. Eu entreguei o controle na mão de Lindinara. Só que eu não estou vendo Deus resolver o problema. Eu entreguei, mas o problema ainda está batendo na minha porta. Aí eu vou lá e tomo. E tento resolver do meu jeito. E tento resolver da minha forma. Aí o que é que acontece? Em vez de melhorar, piora. Aí a gente vai fazer igual eu fiz com essa semana. Essa semana me bateu uma revolta. E eu comecei a questionar de Deus. E minha esposa, sabiamente, toda hora ela me dizia, em tudo dai graças. E eu comecei a questionar de Deus. Deus, como é que pode? Eu estou à procura de emprego, o Senhor não... Estou revoltado. Sou PhD em fazer entrevista. Já estou cansado de fazer entrevista. Eu quero trabalhar. E toda hora ela me dizendo, descanse no Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor, quando Ele fala, Ele garante. Olhamos e identificamos qual é o problema. E aí, enquanto nós estamos aqui, Deus Ele me lembra de Davi. Israel estava 40 dias com um problema. O rei Saul estava com um problema, que eram os filisteus. 40 dias o problema batendo na porta e Saul com medo do problema, que era Golias. Davi, ele chega no arraial, Davi identifica qual é o problema, o que é que está acontecendo. Rapaz, é um cara aí com 3 metros de altura, está se levantando contra Israel, está afrontando Deus vivo. Davi pergunta de novo, minha cara, se derrubar ele, quem vai, o rei prometeu o quê? Ó, não vai pagar IPTU, não vai pagar IPVA, não vai pagar imposto nenhum, está isento a casa, ainda vai receber a filha do rei. Ah é? Beleza, eu vou. Só que todo mundo olhava a estatura de Davi, um menino desse vai resolver algum problema? Só que a confiança de Davi não estava, sabe, no exército que estava atrás dele. Quando Davi desce dizendo, olha, você me afronta com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do rei dos exércitos. Aleluia, Deus. Naquele momento Davi desce confiando, dizendo o quê? Eu vou descer para a peleja, eu vou aqui com minhas 5 pedrinhas, com minha funda, mas eu tenho certeza que quem vai pelejar, essa peleja não sou eu, mas é Deus. Alguns estudiosos vão dizer, Antônio, que não tinha como aquela pedrada entrar e acertar Golias. Por quê? O capacete era todo fechado. Só existiam algumas frestrazinhas. Você acha que quem foi que direcionou aquela pedra para achar um buraco e acertar? Deus. E ainda pela lei da física, quem já tomou pedrada na cabeça como eu? Na lei da física, como você toma uma pedrada, a lei da física você vai cair para trás. Eu já tomei latada aqui na cabeça, foi bater, caí com as pernas para cima. Você era tão quieto. De tão quieto que era.
Tão abusado que era tomar uma latada de Nesquik na cabeça. Precisava desamarrar. Eita. E cair com as pernas para cima. Foi o óleo. Só que na lógica de Deus, quando Davi ele acerta aquela pedrada, para Davi ter certeza, Nara, que era Deus agindo, ele já tinha certeza, mas para todo mundo saber que era Deus realmente agindo, Golias ele cai para frente. A Bíblia me deixa um espaço, missionária, para eu conjecturar. Deus bota um anjo ali de trás, ó Davi, para garantir. Vou botar um anjo aqui com o pé aqui estendido, que na hora que a pedra bater, para trás ele não vem, ele vai para frente. Glória a Deus. Já identificou qual é o problema que está acontecendo? Pastor, já identifiquei. Aí vem, as preocupações são coisas naturais. As preocupações são do ser humano. As preocupações elas vão vir todos os dias. As preocupações elas vão bater a nossa porta todos os dias. Só que uma coisa é a gente estar no barco com Jesus e a outra coisa é a gente estar no barco sozinho. Como assim, pastor Tiago? Pedro, ele vai pescar a primeira vez, ele estava no barco com seus companheiros, mas sozinho, sem Jesus. Quando Pedro volta pela manhã, Pedro vai dizer, Pedro está vendo Jesus pregar e Jesus entra no mar e pede o barco de Pedro emprestado. Jesus ele termina de pregar e diz, Simão Pedro, vamos para alto mar. E Jesus ele dá uma ordem, Pedro, lança a rede. Mas Pedro vai falar algo, Jesus, Senhor, Mestre, nós pescamos a noite toda, a preocupação humana. Jesus, eu tentei a madrugada toda, eu orei, eu fui para o monte, eu fiz campanha, eu jejuei. A campanha de jejum que eu fiz, quase eu consigo entrar na garrafa, de tanto peso que eu perdi. Estou precisando, viu, Jesus? Mas nada adiantou. Uma coisa é eu estar no barco sozinho. A outra coisa é Deus entrar no barco e dar uma ordem. Aí Pedro vai dizer, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a palavra de Jesus, o problema, sobre a palavra de Jesus, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem tirado a vontade muitas vezes de estar em comunhão com pessoas, de estar ao redor das pessoas que muitas vezes a gente ama, que é a vontade, as preocupações às vezes é tanta, que dá vontade de ficar dentro de casa. Como eu estava há uns dias atrás, não quero ver ninguém, quero ficar em casa. E foi o dia que mais tinha evento para a gente ir. Não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar dentro de casa, eu quero ficar dentro da minha casa. Mas foi. E aí eu fui, aí Deus fala comigo lá. Então as preocupações diárias, ela vem. Mas se eu entreguei, como eu fiz aqui uma ilustração, se eu entreguei o controle na mão de Deus, se eu entreguei o controle na mão dele, é igual os discípulos. Vai levantar, mestre, o senhor não te preocupas que a gente vinha padecer? O senhor não está vendo não? Que os problemas estão batendo a porta, o barco está quase afundando, o senhor não está vendo não? Se fosse nos dias de hoje na linguagem dos meninos, o senhor não está ligado não? Não está vendo não? O negócio está barril, que tá afundando. Aí Jesus ele vai dizer, como o Breno leu ali, raça de geração incrédula. Nessa travessia Jesus vai dizer, por que temeis, homens de pequena fé? Porque a gente muitas vezes a gente bate no peito e a gente diz,
eu confio, eu acredito em Deus. Mas quando o vento começa a balançar, na casa onde a gente está mesmo, os primeiros dias que a gente estava, começou a chover e eu tenho um telhado uma telha de fibra, e o vento pegava essa telha por debaixo que parecia que a casa ia voar junto. Pense o medo, Jesus, o vento assoviando. Meu Deus, misericórdia, está amarrado, está repreendido. Muitas vezes a gente diz, eu acredito, eu creio. Mas é normal do ser humano quando a gente vê se encontra num beco sem saída. É normal do ser humano questionar, é normal do ser humano dizer, Senhor, Deus, aonde está o Senhor nesse momento? E quando a gente passa, a gente entende que até no silêncio Deus ele trabalha por nós. Verdade, Deus. E uma das coisas que quando os problemas batem às nossas portas, junto com a ansiedade, ela rouba as nossas forças. Quem aqui já se sentiu assim? Quando a ansiedade vem, é aquele dia que você acorda parecendo que lhe tiraram da tomada, que não carregou o celular direito. Aí você fica vendo assim toda hora, bateria fraca, é aquele desânimo, o dia não rende. Você fez 1001 coisa, mas chega no final do dia, você para e senta assim, rapaz, eu não rendi nada hoje. A ansiedade, ela tem esse poder de roubar as nossas forças, tanto física como espiritual. A gente não consegue desenvolver. E é aí que o inimigo ele acha brecha, é aí que o inimigo ele acha espaço para o que? Nos atacar mais ainda, para nos deixar mais preocupados ainda. Só que Isaías vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças como águias. Aleluia, Deus. Sabe como é isso? A águia, quando ela está cansada, ela voa ao mais alto precipício. Ela arranca as penas deles. Ela quebra o bico, a ponta do bico que está velho e encurvado. Ela quebra a ponta das garras que estão também encurvadas. E ela passa um período de tempo ali de renovação. E quando ela desce, quando ela se recupera, ela desce mais forte, ela desce com a velocidade mais potente e ela consegue viver por mais 30, chegando a uma idade de 30 a 40 anos de vida. Eu rodeei falando só para te dizer uma coisa, que nessa noite o Senhor devolve, renova as forças dos que estão cansados, dos que estão sentindo ansiosos, que estão sentindo o peso da ansiedade de ver os problemas batendo na porta. Eu não estou aqui dizendo que o Senhor vai remover o problema, mas eu estou dizendo que o Senhor te dará força para enfrentar e vencer os problemas, as tribulações, as coisas que batem a porta. Assim como Ele deu força e deu estratégia a Davi para ganhar e derrotar Golias, assim o Senhor também te dará estratégias e forças para vencer as lutas do dia a qual você tem passado, a qual você tem lutado, a qual tem batido a sua porta. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se vocês tomarem posse, não do que eu estou falando, mas da palavra que o Senhor está liberando sobre a vida de vocês, não há problema que permaneça, não há gigante que se levante e continue de pé contra a sua vida, contra a sua família. Mas através da sua fé, da sua confiança em Deus,
hoje o Senhor começa a liberar um caminho. Vai ter lutas, mas também a vitória, ela é certeira para a vida de cada um de vocês. E eu quero terminar dizendo: não deixe que a voz da incredulidade ela ecoe sobre os seus ouvidos. Não deixe que a voz da incredulidade, como é isso, pastor? A voz da incredulidade, você não vai conseguir, não vai dar certo, desista, olha, não tem mais jeito, não tem mais saída, joga a toalha, esquece tudo. Não permita que a voz da incredulidade, a voz do diabo, venha ditar coisas sobre os nossos ouvidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Sim.